As principais características do DNA, sim, o ácido desoxirribonucleico ou ainda a molécula da vida. Nós precisamos lembrar das suas principais características, das suas funções. Vem comigo nessa resolução que o Cezão vai entregar o ouro sobre o DNA. Já aproveita e segue aqui, porque nós estamos num intensivo de resoluções nessa reta final do ano. Vamos para o enunciado. A reação em cadeia da polimerase PCR, na sigla em inglês, é uma técnica da biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Pessoal, questão aí de nível de dificuldade médio, de fácil para médio, envolve algumas características gerais aí do DNA. Eu quero aproveitar essa questão para recapitularmos alguns pontos importantes, lembrando que aqui o meu objetivo com vocês é explorar o máximo possível das questões envolvendo os assuntos. E quais são esses pontos importantes? Aqui é óbvio, estamos vendo na questão, nas respostas ao lado, a base adenina vai se parear com a timina, a guanina vai se parear com a citosina e vice-versa. Lembrando que a adenina e a guanina são bases púricas, são classificadas como púricas, e quando nós falamos da citosina e da timina, são bases pirimídicas. Então nós temos o pareamento de uma base púrica com uma base pirimídica. Ah, Cezão, por que recebe esse nome? Porque as bases púricas, elas são constituídas de um componente chamado purina, e as bases pirimídicas de um componente chamado pirimidina, e aí receberam essa classificação. Outro detalhe importante, adenina e guanina são bases que apresentam 2 anéisinhos de carbono, sendo que citosina e timina apresentam 1 anelzinho de carbono. Qual macete que eu dou para os meus alunos para a gente lembrar disso? Uma super frase. Uma água pura dupla. Olha só, água, adenina e guanina. Pura, para lembrar do quê? Que é uma base púrica. E dupla por quê? Para lembrarmos que tem 2 anéisinhos de carbono. Olha só, macete aí pode parecer bobinho, mas resolve o problema em relação a lembrar de tudo isso. Outra informação importante, o DNA apresenta na sua composição uma pentose, é o açúcar presente lá no nucleotídeo do DNA, que é a desoxirribose. Lembrando que lá no RNA é a ribose, não se esqueçam disso. E é claro, o DNA vai apresentar 2 fitas, é a dupla hélice, tá aqui, a representação clássica do DNA. Feito aí todo esse resumão sobre a molécula da vida, agora vamos entender o que essa questão está querendo. Pessoal, olha só, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Nossa, mas como que eu vou saber isso? Que complexo, pessoal, ele deu a dica lá em cima, Ele falou o seguinte, que entre adenina e timina nós encontramos 2 ligações de hidrogênio. E entre guanina e citosina, nós encontramos 3 ligações. Isso significa o quê? Que o rompimento de 2 ligações acaba sendo mais rápido do que o rompimento de 3 ligações. Então, aqui ao lado, nas alternativas, nós temos que buscar as 2 fitas que apresentam maior quantidade de bases nitrogenadas, adenina e timina, porque são aquelas que apresentam 2 ligações. Perceberam? A molécula de DNA que apresenta maior quantidade de guanina e citosina vão apresentar uma quantidade maior de ligações de hidrogênio. Consequentemente, vai levar mais tempo para desnaturarmos essas 2 fitas. Então, analisando aqui nas alternativas, qual dentre elas que nós temos uma maior quantidade de 2 ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas? Nós vamos encontrar isso na alternativa C. Olha a quantidade ali, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, aí termina ali, com timina, adenina, adenina, timina. Então, disparado, a alternativa que apresenta maior quantidade de adenina, timina, timina, adenina, ou seja, 2 ligações de hidrogênio, é a alternativa C. A gente pega ali, a alternativa A, tem bastante guanina, citosina,
guanina, citosina, guanina, né? Vai ser o inverso da alternativa C. Ali nós vamos encontrar um predomínio de 3 ligações de hidrogênio. Então vamos levar muito mais tempo para desnaturarmos aí essa dupla hélice do DNA. E mais um macetinho para fechar, já que nós ficamos aqui, né, nesse ritmo de adenina, timina, guanina, citosina, para lembrarmos que a adenina sempre se pareia com a timina, aquele macete clássico da biologia, Agnaldo Timóteo. E para lembrarmos que sempre guanina se pareia com citosina, Gal Costa. Pronto, fechou, não esquece mais. Ah, e se acontecer de, por exemplo, uma adenina se parear com uma guanina, galera, aí nós temos casos de mutações. Aí são alterações lá nas bases nitrogenadas, lá nos nucleotídeos, são as mutações gênicas. Comenta aí se você acertou essa resolução, se entendeu tudo. Já segue o Cezão para mais resoluções como essa. Bons estudos e até a próxima. Abraço!